Uttavadanye Sri Bhadra Vasamanya Sawasidi Ho Pakya Kekudan Dagilu Pakya Kesudadagina Pakya Ketudan Dagi Danyamechitu Jingilo Makya Kekudan Dagilu Makya Kesudadagina Makya Ketudan Dagi Danyamechitu Jingilo Amuni Amuni Mahamuni Shakyamuni Soha Amuni Amuni Mahamuni Shakyamuni Soha Amuni Amuni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karunaye Soha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karunaye Soha. Okay, Bharataji, we'll continue with the Lalitavistara box set. Marathoner, okay, this afternoon. We finish the story, yeah, okay? Vamos continuar então com a nossa maratona, box completo aqui de Lalitavistara. Vamos concluir hoje à tarde a história. Okay, so anyway, so of course, please, if you want, this is like summary. We have this beautiful book, English, Italian and Spanish, you can get from the Peace Publications, yeah? And soon we try and make in Portuguese. But if you can't wait, you can order one. Order means also maybe somebody, because there's many people going all the time to Italy, so you can get one if you want, yeah? Like I say. Also we have Spanish now. Maybe Spanish is good for you. This is the Spanish version, yeah? So anyway, the Bodhisattva, now he's sat down under the Bodhi tree, and he says, I'm not going to get up until I achieve awakening, yeah? Okay? Bom, então, essa é uma versão assim resumida, né, da história. Tem esse livro que ela mostrou, que está editado em alguns idiomas, em italiano, inglês, espanhol. Queremos editá-lo em português. Enquanto isso, se alguém quiser muito ter o livro, pode encomendar de alguma maneira lá em albaniano. É da Peace Publications. Ou sempre tem alguém que vai para albaniano e pode trazer, né? Você pode encomendar. Enfim, a gente estava nesse pedaço onde então o Bodhisattva está sentado, né, debaixo da árvore de Bodhi, e ele fala: eu não vou me levantar daqui enquanto eu não tenha atingido a iluminação. So this is also the full moon of May in Pushka Nakshastra, yeah? So when he's conceived, yeah, is this full moon of May, yeah? Okay? Uhum. When he goes forth, leaves the palace, it's the full moon of May, yeah?
When he achieves enlightenment, it's the full moon of May, and when he dies, it's the full moon of May. So he made it easy for us to remember. Like special days, not difficult, yeah? Então, esse dia é a lua cheia de maio, né? Então tem assim o dia que ele é concebido, né? Que a concepção de Siddhartha ocorre na lua cheia de maio. Quando ele deixa o palácio, né? E renuncia, é na lua cheia de maio. A iluminação ocorre na lua cheia de maio e ele também morre, né? Na lua cheia de maio. Então é bem fácil de lembrar. É bem fácil de lembrar. Okay, so this is when Siddhartha confronts Mara. So Mara, yeah, in Sanskrit Mara means like demon, okay, but when we talk about Mara in Buddhism, we mean what stops us from flourishing, so what stops us from getting enlightened, right? So there's 4 Maras actually, yeah, death, delusion, yeah, our aggregates, our body, and then number 4 is like Mr. Mara, yeah, like the Lord of the Desire Realm, the God of Mara, yeah, okay? Então agora é a parte que ele vai confrontar os Maras, né? Mara em sânscrito significa demônio. Na verdade, no budismo, Mara é tudo aquilo que nos faz parar o nosso desenvolvimento, né? Que nos faz interromper, né, o nosso caminho à iluminação. Existem, então, 4 tipos, né, que são delusões, né? Então, 4 tipos de maras. A morte, né, as ilusões, os nossos agregados, nosso corpo e mente impuros, e o próprio Senhor Mara, né, que é o Deus do desejo. Okay, so anyway, Siddhartha sits down and to get enlightened, yeah. When we talk about Buddhahood, no, we talk Sangye. He has to completely purify his mind, completely expand his mind. So he has to face, like we will have to, face all our deepest, darkest delusions in order to become enlightened, yeah. Okay. So this is what he's going to do now. Okay. He's already faced a lot, yeah, because he's 10th ground bodhisattva, but still, there's something there, still some grasping. You know, it exists. Something is still he needs to get rid of, no, to become an awakened one. Yeah. So this is what he does this evening. Yeah, this night, on the night of the full moon of May. Yeah. Então, Sangye, né, o Buda, é aquele que purificou, né, que expandiu totalmente a mente, né, é isso que ele vai fazer, que atingiu a iluminação. E para isso você tem que confrontar, né, estar face a face lá com as suas ilusões mais profundas, né? Então, embora ele, né, era um bodhisattva já tão desenvolvido, né, tão elevado, já tinha confrontado tanto, né, as suas próprias ilusões, ainda tinha alguma coisa lá, né, algum apego, né, algum agarramento, né, e que ele precisava purificar, precisava limpar aquilo para então ele se tornar o desperto, né, o que despertou. Então, nessa noite é isso que ele vai fazer, na noite de lua cheia. Okay, so then, Siddhartha sits there, so he sends a message to Mara, yeah? He's like a challenge, yeah? Okay, so from here, yeah? He sends out a beam of light, yeah? Okay? It's called the light. It's called the light which destroys the place of every demon, yeah? So it goes into Mara's palace and everything starts to shake and all the pictures start to fall down from his walls and all his plants die and, you know, it makes a big mess in Mara Palace and then Mara wakes up, you know? And he's really annoyed, yeah? Okay? So he's like challenging, you know? Yeah? No? Então, o Bodhisattva manda uma mensagem para Mara. Então, aqui, né, from here, from the front head, desse ponto, né, entre as sobrancelhas, ele então envia esse raio de luz como mandando essa mensagem que, na verdade, ele vai convocar Mara para um desafio, né? Essa luz, então, vai no palácio de Mara e começa a destruir tudo, né? Faz uma bagunça, né? As flores, tudo aquilo morre, as coisas caem, coisas caem da parede, o palácio fica aquela bagunça. E, então, Mara
acorda assim, bem perturbado, né? Chateado. Chateado. Bem chateado com tudo aquilo, né? Então o Bodhisattva está desafiando ele, né? Okay, so the Buddha, he sends a message with this light. He says, today I'm going to become a Buddha, yeah? And he says, I'm going to help everyone cross the ocean of samsara, yeah? And like we say, he says, I'm going, when we do like the Bodhisattva vows, yeah? Tantric vows, he says, I'm going to deliver those not yet delivered. I will give breath to those unable to breathe, yeah? I will liberate all beings from the lower realms, yeah? Okay? Yeah? And anyway, so this is what we all these prayers that we use, this is where a lot of them come from, yeah? Okay? Yeah. Bom, então nessa luz, ele manda essa mensagem e dizendo, hoje eu vou me tornar um Buda e eu vou então ajudar todos os seres, né, através do samsara, né, do oceano do samsara. E então é como os votos de Bodhisattva, né, ele fala aquilo que são os que a gente sempre repete como os votos de Bodhisattva, que é this is the message of Buddha to Mara. Yes. Que é a mensagem. Could you repeat every line? I will once I have achieved an awakening. Então, uma vez que eu tenha atingido a iluminação, I will liberate all beings from the ocean of samsara. Eu vou libertar todos os seres no oceano do samsara. I will give breath to those unable to breathe. Eu darei ar, né, respiração para aqueles que não podem respirar. I'll deliver those not yet delivered. Eu vou como é que chama? Libertar aqueles não libertados. Yeah, I will lead all beings to nirvana, the state beyond sorrow. We always repeat this when we do initiations, no? E eu vou então conduzir todos os seres ao estado do nirvana, que está além, né, de todo o sofrimento. E tudo isso é o que nós repetimos toda vez que nós fazemos uma iniciação. Anyway, Mara woke up like this, E aí Mara got the message, yeah? Mara então recebe essa mensagem, acorda assim, meio assustado. So he said they woke up and he called his army. He said, "Right, we have to do something about this." E aí ele convoca os seus exércitos, né, os seus soldados, e fala, bom, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. So he said, "Let's go there and stop Siddhartha." Yeah? Então vamos lá e vamos parar o Siddhartha. Okay. But so anyway, one of Mara's sons said, "Maybe this dream, it means you're not going to win." But anyway, Mara said, "Whatever, we're going to go. We're going to go and fight Siddhartha, yeah?" Então o filho de Mara fala, isso aí é só um sonho, talvez nem, né, aconteça, tal. Ele falou, não, mas de qualquer maneira a gente vai lá, vamos lá e vamos lutar, né, contra o Siddhartha. So as the army of Mara approaches Siddhartha under the Bodhi tree, there's like an environmental disaster, like flooding, the trees coming down, trees falling down, hurricane, tornado, like big kind of like environmental storm. As before all these demons come, it's coming this big storm, yeah? Okay. Então, quando eles começam a se aproximar de lá de onde o Buda estava, né, da árvore de Bodhi, acontece um desastre ambiental, né, como se uma grande tempestade. Então, as árvores caem, tem tipo tornados, né, furacões e esses grandes desastres antes do exército de Mara chegar. Okay, and then they appear. You see, like this horrible, like many demonic forms, Okay. E aí ele aparece, né, eles aparecem, então eles são bem feios, como várias formas diferentes de demônios. Okay, so actually this is the only place in the Borobudur where you see like actually demons with many arms and weapons, yeah? Okay, see this one and this one? It's got a lot of arms, yeah? Okay. Então esse é o lugar em Borobudur, o único lugar onde você realmente vê representações assim de demônios these ones are like really ugly, you see here, yeah? Com muitas cabeças, com muitas armas, né? Bem com umas feições bem assustadoras assim. In Tibetan Buddhism, which comes from Indian Buddhism, we have a lot of like yidams, like very strong-looking ones, yeah? And people don't understand because they don't understand Indian culture, yeah? It's really important. Anybody who wants to do Tibetan Buddhism, you need to understand where it comes from, So in Indian culture, you have all these, like, for example, death, yeah? Okay, Yama appears like a multi-headed demon, yeah? So all these images in Tantra is transformed into something positive, yeah? Yeah?
So it's like if these days we took very strong images from our culture and gave a different meaning, yeah? But the thing is, for modern people, if you don't know the background, you don't understand, yeah? Then you have all kinds of strange ideas, yeah? Okay? Yeah? Yeah, so personally I feel it's important, to know a little of the Indian culture if you want to know about Tibetan Buddhism, because Buddha was Indian, okay? Yes. He was from India. Everything he built was based on his own culture, yeah? Okay? In a way that people of his times could understand. But of course, many things is universal. But it's really, really good to understand what these images meant to people at that time, yeah? Also, the thing he calls Mara, yeah? It's like facing your fear, Like, yeah? Yeah? Not like running away or hiding. It's like, no, come here, we deal, I face you, face your fear, yeah? Face your deepest, darkest fear, yeah? And overcome it, yeah? It's like the hero's way, isn't it, yeah? Uhum. Então, o mar aparece, né? E dessa maneira, e no budismo tibetano, então, a gente tem muitos idans, e muitos deles têm essas representações, né, com esse rosto, com essa expressão muito forte, né, um pouco assustadora às vezes. Mas para entender isso, e a gente não entende por quê. Para entender isso, nós temos que voltar, né, entender um pouquinho da cultura indiana, né? Por exemplo, na cultura indiana, Yama, né, o Senhor da Morte, ele tem muitas cabeças, né, um demônio de muitas cabeças, né? E o Tantra vai, na verdade, faz assim, transforma tudo isso, né, toda essa coisa assustadora, feia, em algo positivo. É isso que o Tantra faz. E nós precisamos, então, entender essa cultura que tem significados diferentes para as coisas, né? Porque se a gente não compreender um pouco dessa história, a gente vai acabar tendo umas concepções estranhas, umas ideias não muito corretas. E o Buda, ele viveu na Índia, ele era de lá, né? Então, tudo aquilo que ele fez e disse foi baseado na cultura indiana, nessa cultura da Índia, né? Porque era como as pessoas daquele tempo, né, daquele lugar, poderiam entendê-lo, né? Então, ele usava os símbolos e as coisas da cultura da Índia. E Mara, na verdade, significa você enfrentar, né, o seu medo, né, a sua coisa mais profunda, a sua escuridão mais profunda, né, o seu medo mais profundo e overcome, você superar, né? E isso é o que faz um herói. Mm-hmm. Okay, so anyway, so this army of Mara comes, yeah, with storm clouds, and also in front is coming many, like, really old women shouting, "Flee, flee, save yourself," trying to scare him, But he just sits there meditating, yeah? Então, aí começa a vir essas tempestades, né, e esse exército, e essas mulheres, então, que dizem, né, salve-se, né, fuja, fuja. Mm. Okay, but Siddhartha just meditates on emptiness, on interdependence, yeah? And he understands that all things exist interdependently, and they don't have a true inherent nature, yeah? Okay? E nesse momento, então, Siddhartha está meditando na vacuidade, na interdependência, né? Que todos os fenômenos, então, existem de forma interdependente e não possuem uma existência inerente, intrínseca. Okay, so then he understands that from that point of view, all phenomena are equal. So whether things are beautiful or really horrible and scary, it's all the same, yeah? It's like an illusion, so he just sits there peacefully, yeah? Okay, he's not scared by the manifestation of Mara, yeah? Okay? Então, nesse momento, ele entende, né, que todos os fenômenos são equivalentes, são iguais, né? Exato, que não tem diferença, né? Se uma coisa é feia ou bonita, né, ela não é assim inerentemente, então o feio e bonito é uma ilusão. So then it says that half the army of Mara, they're so touched by the peaceful vibration of Siddhartha that they defect
they start to support Siddhartha. So now Mara's only got half an army left because already half decide they want to follow peace culture with Siddhartha and stop fighting, yeah? Okay? Então, metade do exército de Mara é tocado, né, por essa energia, né, de Siddhartha, e eles então resolvem, como chama, eles apoiar Siddhartha, eles desistem, né, com abandono, como é que fala? Quando não, o exército, né, quando você sai assim, deserdam, isso. Eles deserdam e resolvem seguir Siddhartha. Então, nesse momento, o exército de Mara se reduziu já à metade, porque metade já virou seguidor de Siddhartha. Okay, then, with the half that's left, Mara orders them to attack Siddhartha with all their weapons, all their, like, I don't know, like arrows, clubs. You can see here, no? Like shooting a lot of weapon and arrow and axe and everything they're throwing at him, yeah, okay? But Siddhartha just sits there, you know, and meditates on compassion. So all his body could not be harmed, yeah? All the weapons turned into millions of fragrant flowers. As they don't touch him, they touch his aura, yeah? So as they touch his aura, they turn into like millions of flowers, yeah? Okay? E então aí esse metade do exército aí que sobrou, Mara então ordena que eles comecem a atacar Siddhartha com todas as suas armas, né, com arcos, flechas, machados e tudo que eles tinham. E essas armas então, e Siddhartha está lá sentado em meditação, meditando sobre a compaixão quando eles fazem isso. Dessa maneira, todas essas armas, quando chegam perto da aura de Siddhartha, elas se transformam em flores. Né? Então elas não conseguem machucar o seu corpo, não atingem o seu corpo e tudo é transformado em flores. Okay, then the sons of Mara, he has many sons, no? They start to discuss between them, yeah? And many of them say, let's kill him, it's okay, don't worry, he's got no weapons, it will be easy to kill him. And then another one says, actually, you know, there's no chance we can kill him because he's armed with patience and has the sword of wisdom and the bow of knowledge, yeah? And he has great merit, yeah, so easily he can defeat us, so better we go home, we retreat, yeah, because we're not going to win, yeah, okay? E aí os filhos de Mara, né, começam a discutir, né, então um fala, vamos lá, vamos matar logo ele, que a gente tem armas, a gente vai conseguir. Aí um outro fala assim, olha, a gente não vai conseguir atingi-lo, não tem chance de a gente conseguir matá-lo, porque ele a sua armadura é a paciência, a patience and the bow of wisdom. E sabedoria e conhecimento, e dessa maneira nós não vamos vencer. Então é melhor a gente pegar e voltar para casa. So anyway, so then another of the sons says, okay, if we can't fight him with weapons, let's fight him with I don't know, like trickery, yeah, okay? So let's send in beautiful girls, yeah? If we can't buy weapons, we cannot win. We'll send in our legion of demonesses, okay? Yeah? E aí o outro filho fala assim, bom, mas então se a gente não consegue matá-lo com as nossas armas, vamos usar uns truques aí, umas mágicas, né? Vamos enviar para eles umas mulheres muito lindas, os demons, né? Umas mulheres demônias bem bonitas, para seduzi-lo. Yeah. Anyway, while they're all discussing whether they should attack him or they should run away, the Bodhisattva goes like this. He shakes his head, yeah, like 100-petaled lotus, yeah, and then like this energy makes all the Mara and all his demons disappear, yeah, okay, yeah. Então, enquanto eles estavam lá discutindo, o Bodhisattva, então, ele balança a cabeça, assim. E aí, então, surgem como 100 pétalas de 100 lótus que se espalham, né, e espantam todos os demônios. Yeah, so then this is like an illusion that Siddhartha's made, yes? Then Mara gets really upset, yeah? And starts throwing mountains at him, yeah? Okay? Like, yeah? Yeah? But around Siddhartha appears what we call like... a wisdom fire, yeah, okay, yeah, like an aura of fire. So all the mountains stay, you know, like on the ruffled Buddhas we have these flames, yeah. So now here's showing flowers, no. So then around Siddhartha appears a ring of fire, and all the mountains just stay there, like not touching him, yeah, okay.
Então, enquanto isso, aí o Mara fica realmente muito, muito louco da vida e ele começa a jogar montanhas, né, no Siddhartha, assim, faz assim. Só que aí em torno da aura de Siddhartha, né, se transforma num fogo de sabedoria, como a gente tem, né, nas práticas. Como um anel assim de fogo em torno dele, então isso segura tudo e aquilo não atinge o Siddhartha. Okay, then Mara tries to shake the bodhisattva's confidence, yeah? So he says, you don't have enough merit, enough luck to achieve enlightenment, yeah? So then Siddhartha says, you, by making a single offering, accumulated the merit to become the ruler of the desire realm, yeah? But me, for many, many lifetimes, I'm doing loads of positive things. So actually I've got loads more merit than you, so actually I can achieve enlightenment, don't worry, yeah? Yeah? Então, peraí, aí o Mara tenta então abalar a confiança dele, né? E fala para ele, você não tem mérito suficiente, nem como chama, fortuna, mérito e compaixão suficiente para atingir a iluminação, você não vai conseguir e tal. E aí o Siddhartha diz para ele que ele never offered a lotus. What he says to Siddhartha, so he became the ruler of desire realm. Então que só com uma única oferenda ele se tornou então o governante, né, o rei do reino do desejo, mas que ele, Siddhartha, por muitas e muitas vidas, ele vinha acumulando mérito, né, e sabedoria, então ele ia atingir sim a iluminação. Okay, then Mara says who? Prove it, Então Mara diz para ele, então prove isso. Yeah, so then the Siddhartha said, the earth is my witness, and he touched, like this famous thing of like here, the Buddha touching the earth. So he touched the earth, yeah, and he said, the earth is the home of all beings, is unbiased, yeah, to all beings that move and do not move. The earth is my witness, and what I say is true. Okay, I will ask you to repeat slowly. Então o Siddhartha, então ele faz esse mudra, né, de tocar a terra, ele toca a terra e diz, então, a terra é a minha testemunha, e a terra é o lar, né, de todos os seres, it's the home of all beings, and she will tell you, she will be the witness that what I say is true. E ela será a testemunha do que aquilo que eu estou falando é verdade. Yeah. So then the earth goddess comes up, yeah? The earth goddess comes up out of the ground, yeah? Então a deusa da terra surge, né, de dentro da terra, sai. And she says it's true. E diz, isso é verdade. And says, and also you are the purest amongst beings, yeah? E ela também diz, você é o mais puro dos seres. Yeah. So then Mara's army begin to run away, yeah? Então o exército de Mara começa a voltar, né? Yeah, Mara it retreats, but he's not defeated. Then he thinks, I'm still going to get you, Siddhartha. Don't worry. So now he's going to come back for the second round, yeah? So that's overcoming hatred, yeah? Mas Mara fala assim, você não se dá por vencido. Ele diz, eu ainda vou te vencer, né? Então ele vai, e aí ele vai voltar aí no segundo round. Okay, so so by the way, this is Mara, yeah, okay. Yeah, this is our yeah, it looks it's like a god, yeah, okay. This represents the ego, self, yeah, okay. So it looks very beautiful, actually. Yeah, our attraction to samsara. So now he sends in his ultimate weapon, bring on the girls, yeah. Sends in lots of beautiful girls, his daughters, to, be seductive in front of Siddhartha. But as you can see, Siddhartha's not bothered. He's sat there meditating, completely immune, because you remember he used to be a god, yeah? So he's thinking, well, actually, I've seen better. Actually, also when I was a human, I had loads of beautiful wives. It's okay, thank you. So he's like, no, actually, now I'm going to get enlightened. It's okay, I'm not impressed. Yeah? So he's not seduced by the seductive charms of the daughters of Mara, yeah? Even though they're doing their best, yeah?
Então, como a gente pode ver ali do lado esquerdo, bem do lado esquerdo, é Mara, que está ali sentado. E como nós podemos ver, né, Mara representa o próprio ego, né, é a atração pelo samsara. E ele é muito bonito, né? E aí ele, então, manda agora as suas filhas, né, um monte de mulheres muito lindas, para seduzir o Siddhartha. E o Siddhartha está lá meditando, imune a tudo aquilo, né? Então, como ele já tinha vivido com os devas, já, né, na terra dos devas, já tinha sido, né, um príncipe cheio dos prazeres das mulheres bonitas, aquilo ali para ele não era nada, né? Já tinha visto muito melhor. Então, ele não estava se impressionando, não ficou impressionado com aquilo, não se deixou seduzir e continuou meditando. Okay, so that doesn't work. Now Mara's like, oh, he's getting upset. Like you can see, he's like clutching his chest. Yeah. Now he's getting really hurt. Yeah. Oh my God, maybe he's going to succeed. He's having looks like he's having a heart attack. Yeah. Então ali o Mara tá com a mão assim no coração, né? Então acho que ele começou a ficar muito preocupado, muito abalado mesmo. Parece que vai ter um ataque do coração, né? Nossa, então, meu Deus, será que ele vai mesmo conseguir isso? Okay, then next, yeah, which is there's no picture, yeah, but now again, Mara sends in the last battalion of his demons, yeah, to attack again Siddhartha. But now Siddhartha just sits there and meditates on emptiness, you know, that ultimately there's no demons, there's no army, yeah, and also himself, he has no eye, no ear, like Heart Sutra, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no self, so it's okay, you know. Yeah, he realizes all this is like an illusion, you know. Yeah, everything's like dependent, arising, you know. Everything's empty, yeah. So then all the demons, their weapons, what they're holding turns into flowers, yeah. Like they're running around with a sword, and then they end up like this, no? Yeah, like with a sword, and it's like, oh, it's turned into a flower, yeah. Yeah, because of the Bodhisattva's meditation on emptiness, yeah? Like Banksy. Sorry? Like Banksy. Oh, yeah. Então Mara, né, vai tentando mais uma vez lança os seus demônios armados, né, contra Siddhartha, mas Siddhartha está lá meditando na vacuidade, né, no vazio de existência inerente, intrínseca dos fenômenos, né? Então ele medita, então começa aquela meditação. Não há demônios, não há armas, assim como não é como no Sutra do Coração, não há olho, não há ouvido, né? Não há boca, não há ego, não há nada. Tudo é como uma ilusão, né? Tudo surge, tem um surgimento, surge dependente de causas e condições. Tudo é vazio. E dessa maneira, né, com o poder dessa meditação na vacuidade, as armas dos maras, né, dos demônios, se transformam em flores. Mm-hmm. So now the army of Mara, they disperse, they run away, yeah, okay? And Mara now is like, he understands he's defeated, yeah, okay? Então, nesse momento, o exército todo de Mara vai embora, foge, e ele, então, agora, Mara entende, né, percebe que ele realmente foi derrotado. Yeah. So, with that, Mara is defeated and is unable to distract Siddhartha from his task of getting enlightened, yeah, okay? Então, agora que ele foi derrotado, ele é incapaz, então, de distrair o Siddhartha, né, do seu objetivo, né, de atingir a iluminação. Okay, so now Siddhartha, who's a 10th ground bodhisattva, enters into meditation, yeah, profound meditation, yeah, okay? Então, Siddhartha, nesse momento, né, ele é um bodhisattva do 10º bhumi, ele entra em meditação profunda. So he enters into samadhi, yeah, the profound, deep, blissful state of mind, yeah? Então ele entra em samadhi e vai galgando, né, todos os estágios, né, os estados mentais. Okay, but unattached to the bliss of samadhi, yeah, he stays in equanimity, yeah, with full awareness, yeah. Então ele atraído, né, pelo êxtase do samadhi, ele não.
Desapegado, detached, desapegado do êxtase do samadhi, ele medita na equanimidade. Okay, and then what we call his divine eye opens. So he has like this vision, of many, many of his previous births. So on Borobudur there's a thing called Jataka Mala, yeah? Which illustrates, I think, about 600 of the Bodhisattva's previous lives, yeah? Okay? Yeah? So then he remembered, I was born there, I did this, yeah? And as a result, I was born again and again and again. He sees the whole process of karma, yeah? Karma, cause and effect, yeah? In his own life, yeah? So he starts to profoundly understand, cause and effect based on his own experience, yeah? And we, by the way, we can't, it's not that it didn't happen to us, but profoundly we don't want to remember, basically, yeah? But one day, on a certain level of the spiritual path, it comes back to you. So everything we ever did, we will have a life review, remember, yeah? Everything we did, yeah? Anyway, so this is how the Buddha understood about karma, by remembering his own many, many rebirths, yeah? So that's the first part of the night, yeah? Is like seeing hundreds and hundreds of past lives, Many of which he was an animal, by the way. All these people who say they were Egyptian princess and all this kind of stuff. Even the Buddha didn't say in my past life I was an Egyptian princess and Napoleon. And many times he was like an elephant, a bird, a monkey, like many things, yeah. But not so many Egyptian priestesses, no? Yeah. More realistic, no? He was truthful about his reincarnations, yeah. E então, nesse momento, o olho divino, né, de Siddhartha se abre e ele, então, enxerga todas as suas vidas anteriores. Existe lá também, em Borobudur, né, o Jataka Mala, que é o Sutra, né, que fala das vidas anteriores de Budas, centenas de vidas anteriores. Então, nesse momento, ele reconhece, né, ele entende, na verdade, né, todo o karma, né, a causa e efeito, porque ele enxerga, então, através de ver todas as suas vidas anteriores, né, a maneira, né, de como uma coisa levou a outra, né, de como ele morreu e renasceu, né, em cada uma das suas vidas, e ele tem essa compreensão profunda, né, desse processo, olhando, né, lembrando de suas vidas anteriores. No fundo, nós não temos essa capacidade, né? Talvez profundamente a gente às vezes quer lembrar de uma vida anterior, mas de uma forma profunda, talvez a gente não queira muito lembrar das nossas vidas anteriores, né? Porque mas só que em determinado nível, né, em determinado momento do caminho espiritual, quando você atinge um determinado nível de realização, isso vem, né, e você então vai se lembrar mesmo das suas vidas anteriores. Então o Buda, ele nesse momento, ele tem a compreensão total, né, do karma através dessa lembrança mesmo de todos os seus inúmeros renascimentos. E essas vidas anteriores nem sempre foram como um príncipe, né? A gente às vezes ouve, então ele não como a gente fala na outra vida, eu fui Napoleão, eu fui uma princesa egípcia. Não, ele foi animal, ele teve vidas como animais, como um elefante, ou como uma ave, ou como um macaco. Nem todas foram assim vidas como um príncipe. É isso. Yeah. Anyway, so he understood that again and again we're born, we get old, we get sick, we die again and again and again, yeah? Okay? Yeah? And how positive actions produce positive results and negative actions produce negative results, and we can only experience the result of our own actions, yeah? Nobody else can save us from our own action, you know? Uhum. Então ele entende, né, que o processo é esse, que então em todas as vidas você nasce, você envelhece, adoece, morre. Ele entende então que ações positivas têm resultados negativos, ações negativas geram resultados negativos, que ninguém pode experienciar os resultados do seu karma, só você mesmo, né? E que, enfim, que todos os resultados são baseados em causas. And what else? Isso, né? We have to experience the result of our own actions. E que Nobody else can save us from them, you know? Yes.
que nós que vamos experienciar o resultado das nossas ações, que ninguém vai poder fazer isso pela gente. Okay. In the middle, he understood what we call the 12 links of interdependence. He understood, okay, where's it all coming from? Birth, aging, sickness and death. And he went back, logically, and understood everything comes from ignorance, yeah? Like this feeling of I, then the feeling of mine, yeah? Then come all the delusions, and this is what's making us be reborn again and again and again, yeah? So, by the way, in our Lamrim, yeah? Where it comes from, all those meditations, is the Buddha's own experience. It's not like some Tibetan made it up or something, It's based on his enlightenment experience, Então, nesse meio tempo, né, ele também entende os 12 elos da existência, né, que de onde tudo vem, né, todo esse ciclo de morte e renascimento, que vem, né, da ignorância, né? Ele compreende isso, que a raiz de tudo isso é a própria ignorância, que é o sentimento de um eu, do meu, né, essa delusão, né, de um eu e do meu, então, de novo, né, inúmeras vezes vai nos colocar, né, nessa roda de renascimentos. Então, isso que a gente lê, né, aprende, por exemplo, no Lambrim, né, isso tudo é baseado na experiência mesmo, iluminada de Buda. Né? Foi essa experiência que ele teve. Okay, then he understood that all this karma, suffering, being reborn again and again, is due to our grasping at a hallucinated, fixed sense of self that's not true, Yeah? So then he understood that this was a hallucination, it's not true, yeah? And in this way he freed himself, yeah? From samsara, he achieved nirvana, and then he achieved the state of a fully awakened Buddha, yeah? E então ele entende todo o karma, né, e que esse ciclo aí de inúmeros, né, de sempre renascimentos, vem desse agarramento, né, a essa alucinação, essa ilusão de se agarrar a um eu que não é existente de verdade, né, que não tem uma verdadeira existência. E nesse momento, então, ele sai, né, ele se liberta do samsara, ele atinge o nirvana e, finalmente, ele atinge o estado total, né, de desperto e se torna um Buda. Atinge a iluminação e se torna um Buda. Yeah, so anyway, okay, so then the devas, they come, yeah, and they start to throw flowers, and celebrate, yeah, okay? E nesse momento, então, os devas, eles aparecem, eles vêm, e eles começam a comemorar, a celebrar a iluminação de Buda, com flores, e jogando flores, etc. And in the moment the Buddha achieved awakening and Buddhahood, like every being in the universe was filled with bliss, all the darkness temporarily disappeared, yeah? And all the hells were bathed, all the realms, including the hells, were bathed in light, yeah? Okay? Então, no momento que ele atinge a iluminação, né, atinge o estado de Buda, se torna um Buda, nesse momento, então, todos os seres experienciam, né, felicidade, um estado, né, de muita felicidade, toda a escuridão, então, desaparece, todos os seres, todos os reinos, por um momento, né, eles são preenchidos de luz. Actually, nice now. Around the Buddha, you're seeing his aura as leaves, Like a very profound connection with nature, yeah? Então a gente pode ver em torno de Buda ali, naquela, né, na aura assim, né, dele, tá representado com folhas, né? Então sempre tem essa conexão mesmo com a natureza. It's good if we want to do something of eco-dharma, yeah? We can use this image, yeah? Então pode uma imagem interessante para a gente usar se for fazer alguma ação ecológica, né, de Dharma. Yeah. Actually, this is Bodhi leaves, isn't it? It's the Bodhi tree leaves. Yes. São folhas de Bodhi, da árvore de Bodhi. Okay, this is like when the fireworks. It's like all the devas start to. They didn't have fireworks, no, but they have all these like parasols and divine light shows and like woohoo, the Buddha has achieved enlightenment, yeah.
Então, ali está representada a festa toda, né, que os devas fazem. Eles não tinham aqueles fogos de artifício, mas eles tinham esses paraçóis, essas luzes divinas, né, que se emanavam. Então, eles estão lá celebrando. Okay, next, yeah? The devas, they come. It says they come and bathe the Buddha in perfume water. So Lama Gangchen said this bit here is showing that this is like the tantric initiation, yeah? Because, let's say, from our point of view, yeah? To get enlightened, okay, there's like Mahayana illumination, like the one before, yeah? And then there's the tantric illumination, yeah? Something more. For the last part, you need to enter into the tantric path, yeah? So Rinpoche always said this is Buddha receiving initiation and doing the last 3 bhumis, you know? So the total is 13 bhumis, 13 grounds, yeah? So this is where he's achieving, you know, tantric illumination, yeah? Okay? Então, nesse painel, a gente vê ali do lado direito, esse deva está segurando um vaso, então ele vai banhar o Buda. Like, you know, like, see? Same vase like we have here, not exactly the same, yeah? Como esse aí, que é o mesmo vaso que nós temos, vase, no? que é um vaso de iniciação. Então, ali o deva está então banhando, né, o Buda com essa água, que é uma iniciação. Então, isso representa uma iniciação tântrica, na verdade. Então, nós vimos todo o processo de iluminação, né, Mahayana, que ele teve. E aí a gente tem também a iluminação tântrica, que ainda tem um pouco mais, né, o caminho do Tantra tem algo a mais. Nesse momento, então, ele recebe essa iniciação, porque no caminho do Tantra são 13 bhumis, né? Ele era um bodhisattva do 10º bhumi. E no caminho do Tantra existem 13 bhumis, e depois dessa iniciação ele vai percorrer esses outros 3 bhumis, e aí então ele atinge a iluminação tântrica. Okay, now here really achieved final awakening, you see, with the triangle, yeah? That's the symbol of enlightenment here on Borobudur, yeah? Então, aí nesse outro painel tem o triângulo ali atrás dele. Então, está simbolizando que ele atinge, então, a iluminação final. Yeah. A iluminação tântrica. Mas o símbolo Vajrayana. Yeah. So then, the Buddha remains in deep, profound meditation, yeah? For 49 days, yeah? Okay? Yeah. E aí, então, o Buda ele permanece lá mesmo, em meditação profunda, por 49 dias. Yeah? Okay. Then, he gets up here and he walks across the universe, surveying his kingdom, which is not the kingdom of an Indian prince, but is the kingdom of enlightenment, yeah? So he goes all the way in every direction around the universe, yeah? Então, depois ele se levanta e ele vai, então, andar através do universo, né? Ele não vai lá para o reino dele, onde ele nasceu, né? É outro lugar. Ele vai em todas as direções, né? So when he's walking around, Mara comes back and he says, I think it's time for you to go into paranirvana. And the Buddha's like, no, I don't think so. Mara's always coming all the time, you know? E aí o Mara aparece de novo e fala para ele. Yeah. Yeah. Aí o Mara de novo, ele espertinho, ele vem e fala assim, bom, eu acho que então já está na hora de você entrar em paranirvana, né? E aí o Buda fala, não, eu não concordo, não vou. And the Buddha says, sorry Mara, but I will not enter nirvana until I've taught the Dharma and created a Sangha who will continue, you know, who will be able to practice the Dharma themselves, yeah? And then Mara's like, the Buddha's taken over my kingdom, yeah? Que o Mara toda hora vai aparecendo, né? Então o Buda fala para ele, olha, desculpe, sinto muito, mas eu não vou entrar em paranirvana enquanto eu não tiver ensinado o Dharma e criado uma Sangha que vai dar continuidade a isso. Aí o Mara fica meio desapontado. Actually, this book is amazing. Then it says again, the daughters of Mara, they try and tempt the Buddha, but now he's Buddha now, so he just goes like that, and they all turn into old women, yeah? They'll go, into old crones. Yeah? Então, mais uma vez, o Mara tenta aí seduzir aí, tentar, né, o Buda, e aí ele manda então umas mulheres mais maduras, mais velhas. You know, yes. So they lost their beauty, no? Ele vê elas como
Sorry. I didn't understand. Então ele manda de novo umas mulheres, mas o Buda enxerga elas como não tendo mais nenhuma beleza, como se fossem mulheres mais velhas. Yeah. So anyway, so that didn't work. Huh? Não funciona. Yeah. See here is like on our thrones, lion throne. You see, like there's lion, just like we have nowadays. Yeah. Yeah. Exactly the same. Yeah. Então nós podemos ver ali o trono, né? Os leões no trono, ali, exatamente como nos nossos tronos, né? Exatamente igual. Okay, now the Naga king, Mulchinda, he comes to pay. See, he's got all the snakes in his hair. He comes to pay homage to the Buddha. Yeah. Okay. And this is the famous thing when the Buddha's meditating, and Mulchinda, he's portrayed like a person, no? But there's like a very strong rain, so the serpent king, he wraps himself under, around, and puts the hood like that above the head of the Buddha who's meditating, yeah? Which is kind of like, I don't know, a very profound symbol of many things, of the Kundalini, of connection with nature, Beautiful, yeah? Bom, então agora vem o rei Naga, né, o Mutinda, prestar homenagem para o Buda. E eu não entendi. It's like making peace with the environment, isn't it? Ele vem... o que ele põe? É o momento da cobra. É a cobra. Aquela coisa da cobra. Então ele tem essas serpentes, né, na cabeça e tal. Então it's not represented here like this, but many times you see this Buddha meditating with the snake above him like this, yeah? Então é aquele momento que talvez a gente já tenha visto, né, nas representações da vida de Buda, em que vem essa cobra bem grande por trás, né? Assim como se estivesse fazendo uma proteção, um guarda-chuva, né? Protegendo ele de cobra, né? Então isso é uma simbologia muito bonita, né? Uma conexão também com a natureza, né? O rei emana isso para protegê-lo. Okay, next, yeah? The Buddha decides to go and visit the Naga king in his palace, yeah? So he goes off to that river, his favorite river, Nairanjana River. He goes back to the river because there's the door to the palace. So you remember the thing of the bowl, yeah? There is an entrance to the palace of the Naga king. So he wants to go and see the Naga king, yeah? So on the way, he meets many different kind of spiritual practitioners of India, yeah? So he meets the, the Samkhyas, the logicians, the Vaishakas, the Mimasas, the Vedantas, yeah? Vedanta people, yeah? The Jains, yeah? All kinds of different, spiritual groups that exist. Most of these still exist, actually, in India, in one way or another, yeah? Okay? So... He says hello to them. They say hello to him. He said, "Oh, how are you? Are you okay? And there's been a big storm. Were you okay?" He said, "Yeah." And he said, he tries to help them. He says, "Sweet is solitude free from desire and defilement." Yeah? Solitude free from desire and defilement. Yeah. This? Yeah. Então, o Buda vai então visitar o rei Naga, né? Ele vai para esse rio Narayana, onde tem esse portal, essa porta, né, para o palácio dos Nagas. E ele vai lá visitar esse rei Naga e no caminho ele então vai encontrando uma porção de praticantes espirituais, né, meditadores de várias tradições daquela época. Algumas existem, muitas existem até hoje. Então ele encontra os Samkhyas, os Vedantas, os Jains, né? E aí ele, enfim, conversa com they're eles. a bit kind of rude to him. Maybe they feel he's like a bit of a threat, They're a bit they're a bit like, who's this new person on the block kind of thing, So they're not really too friendly to him, Ele tenta ajudar, mas eles não são muito amigáveis com ele, porque eles sentem ele como uma ameaça, né? Quem é esse aí, né? Que está chegando, que ninguém sabe quem é, né? Um novo, dentro de tantas tradições, né? E essa pessoa aí nova vindo, então eles se sentem, ficam um pouco assim com o pé atrás.
E aí o Buda fala para eles, doce é, né, a quietude, a solidão, que é livre do desejo, e from desire and defilement. E dos venenos mentais. Sweet is it for those who've heard the Dharma. Então, doce é para aqueles que ouviram o Dharma. Sweet is gentleness in the world and caring for others. Doce é a gentileza, né, no mundo e o cuidado, né, cuidar dos outros. Sweet is the absence of desire. Doce é a ausência, né, se abster do desejo. And sweet is victory over the defilements. E doce é a vitória sobre os venenos. Sweet is control over the ego and pride. Doce é o controle sobre, né, subjugar o desejo e o orgulho. This is the supreme happiness. Essa é a felicidade suprema. Okay, so all the other yogis just went like this and went away. So sometimes it's not really possible to help people, you know, if they're not open to your message. Yeah, it's true, no? Yeah. Yeah, but anyway, we need to have respect. It's our respect for all religious practitioners, you know. But messages don't, maybe don't, I don't know, like people are not always ready to listen to you, but it's okay, you know. Yeah, even to the Buddha it happened, no? Yeah. Então esses yogis, né, fizeram esse gesto de oração assim e foram embora, né? Então these are the Jains, yeah, no clothes, yeah. I think this is meant to be, you know, naked Jain ascetics. These ones, yeah. Ali está representado do lado esquerdo, provavelmente, né, os praticantes Jains, que eles não têm roupa, né? Yeah. Eles vivem assim, sem roupa, são ascetas. E aí, então, nem sempre, né, é possível você ajudar aqueles que não estão abertos, né, para receber a sua ajuda, né? Isso aconteceu até com o Buda. This here is the usual crowd of gods that follow him around everywhere. As usual. Então, como sempre, né, tem uma turma de devas, né, que estão sempre ali junto com ele, né, aqui do lado direito. Okay. Okay, this next one, this Lama Gangchen used to talk about all the time, yeah? So remember, Rinpoche always used to say that Buddha's first teaching before Four Noble Truth was about astrology, yeah? So this is it, yeah? So the Buddha's sitting under the Bodhi tree, goes back to sit there, yeah? And two Burmese merchants called Trapusa and Balika came along, and they're from Burma, yeah? So they have 100 ox carts, yeah? Big carts, yeah? Full of stuff, beautiful things from Burma, yeah? Okay? So these oxen are going along, 100 oxen full of beautiful silks and perfume and stuff like that, yeah? And when they get near the tree, dung, they get like the rishis, remember the rishis? They got stuck on the energy, yeah? So now the ox cart gets stuck, yeah? So this is like, it's never happened before, so the two brothers get down and see what's going on, yeah? So then they see the Buddha sat under the tree, yeah? Okay? Então, daí acontece uma coisa que o Lama Gangchen sempre contava, né, que o primeiro ensinamento de Buda, então, não foi as 4 nobres verdades, foi um ensinamento sobre astrologia. E então, nesse momento, o Buda ele volta lá para baixo da árvore, fica lá, tá lá meditando, e aí vem esses dois mercadores, né? These two, I think that maybe these two, yeah? Que eles vêm assim com aquele carro, né, de boi e tal, cheio de mercadorias, eles são de Burma, eles vêm cheios de mercadorias lindas, sedas e tal. Actually, Burmese have a lot of gold as well, yeah? Ouro. E aí eles estão vindo, né, e aí de repente para, né, o carro lá para, a carroça para, da mesma maneira que a história que a gente viu, que os urishis bateram na aura, né, do Siddhartha, quando ele estava meditando e caíram, do mesmo jeito também, eles são meio, param ali, não conseguem ir em frente, eles falam, bom, o que aconteceu aqui, né? Aí esses dois irmãos, então, descem, vão lá ver, e eles, então, veem o Buda, sentado. No. Okay, Buddha's here, no? With a triangle again, meditating under the tree. And they think, oh, what is it? Maybe it's a god, you know? But so they take some offerings. You're not sure who is this person, yeah? Okay? So anyway, so they take honey and sugar cane and, you know, beautiful things, and they make offerings to this person under the tree. So
Yeah. So he said, actually, I can't just take this in my bare hands. His other bowl he's thrown away, remember? The gold one, he threw it away and the Nagas took it to Indra's got his bowl in his palace, yeah? So he says, I need a bowl, sorry, 1 second, I can't take it, yeah? So then, yeah, the 4 kings of the 4 directions, yeah? 4 gods who protect the 4 directions of the universe, they come and say, have my bowl, yeah? And each one comes, take my bowl, yeah? Yeah, and one offers a gold bowl and a lapis lazuli bowl and a silver bowl, yeah? So I said, actually, I just want a simple bowl, Is it possible? Yes. So then the 4 guardian kings go home and get stone bowls, yeah? They said, put back all their beautiful silver, gold, lapis lazuli bowls, He said, I just want a simple one. So they come back and they offer 4 simple ones, and then the Buddha makes the 4 dissolve into 1, so everybody's happy. Note to self, everybody needs to be happy, yeah? Yeah? Yeah, can't make one person happy at the expense of the other one, yeah? Okay? Everybody needs to be happy or it's no good. So anyway, produce 1 bowl, and then he says to because the merchants can't see this, remember, only him, yeah? Then he says to them, I've got a bowl, yeah? So then the merchants give him the honey, yeah, and the offerings, yeah, the 2 Burmese merchants, yeah? Bom, aí o Buda está lá meditando e esses então mercadores falam, bom, então quem é esse aí, né? Deve ser algum deus, né? Então eles vão lá para oferecer, começam a colocar oferendas na frente dele, né? Pegam mel, cana, né, de açúcar e tal, coisas assim gostosas, e começam a oferecer para ele. E aí esse pote, eu perdi essa parte do pote do começo. Ele não tem. Então, eu não tenho como receber essa oferenda, porque eu não tenho um pote. E aí vem o rei das 4 direções, os 4 reis das 4 direções vêm e oferecem, cada um vem oferecer um pote, então, para ele, né? Um de ouro, outro de prata, de pedras preciosas, né? Belíssimos. E ele fala, não, obrigada, eu quero um pote simples, né? Não quero nada disso de ouro, não preciso e tal. E então eles voltam lá e trazem, né, uns potes de pedra, assim, bem simples, os 4 reis trazem, e aí o Buda dissolve os 4 potes em um único pote, né, porque dessa maneira ele deixa os 4 felizes, né, porque ele sempre deixava todo mundo feliz, ele não podia deixar um feliz à custa da decepção, da tristeza dos outros, né. E aí então os mercadores eles colocam essas oferendas de mel, etc, dentro desse pote. Also, they again, like Sujaata, they offer this like special ghee and yogurt from 1,000 cows. That must have been a thing in ancient India, like the best thing you could give to people. Yeah, okay. So anyway, so they're filling the bowl, yeah, and they give it to the Buddha. So the Buddha eats it, and then no need a cupboard, just goes like this, whoosh, and it goes up to the God realm, yeah. When he's finished, yeah, okay. When he's finished, the offerings go. No, the bowl is eaten, no. So and then the bowl. It doesn't need a cupboard, yeah. It just goes up, and immediately the God grabs it and takes it away as a relic, yeah. E aí então os mercadores eles colocam essas oferendas, oferecem esse ghee, né, feito do leite, né, da manteiga de 1000 vacas, né, que era uma coisa talvez muito especial, né, nessa época de se oferecer. E aí o Buda come, né, a oferenda, e aí ele fala, bom, então não preciso mais disso, e o pote então sobe, né, e aí um deus passa, já pega, já leva. So anyway, so then the Buddha says to the 2 Burmese merchants, can I help you? And they said, yes, actually, we want to become rich. Can you help us? Então, aí os 2 mercadores, o Buda fala para os 2 assim, então, mas como eu posso ajudá-los? Eu posso ajudar vocês? Ele fala, sim, a gente quer ficar rico. Yeah. So then the Buddha said, yes, may the blessings of the gods be with you, yeah? Aí o Buda fala assim, ok, então que a bênção dos deuses esteja com vocês. May you always have success and may well-being surround you like a garland. Então, que vocês tenham sucesso e que os well-being, bem-estar. Ok, que as bênçãos então sejam bem-estar, bem-estar, que vocês tenham bem-estar
E and garland, I don't remember. What else? May you have benstar around you like a garland. Que vocês tenham bem-estar em torno de vocês como uma guirlanda de bem-estar. May you have glory at your right hand and glory at your left hand. Yeah? Que você tenha a glória na sua mão esquerda, a glória na sua mão direita. When you travel to the east, may the lunar mansions of the east protect you. Quando você viajar para o leste, que as mansões lunares do leste protejam vocês. When you travel to the south, may the lunar constellations to the south protect you. Yeah? Quando você viajar para o sul, que as constelações lunares do sul protejam vocês. When you go to the west, may the lunar constellations of the west protect you. Yeah? Quando você viajar para o oeste, então que as constelações lunares do oeste protejam vocês. When you travel to the north, may the lunar constellations of the north protect you. E quando vocês viajarem para o norte, que as constelações lunares do norte protejam vocês. And as the result of your pure prayer and offerings, in the future you will become Buddhas called Madhu Sambhava. Madhu means like honey, yeah? So it's like the collection of honey. Yeah? Então, se vocês, como resultado, né, dessa oferenda pura, então, vocês que no futuro vocês se tornem Budas, Madhu Sambhava, né? Madhu significa mel. Que vocês se tornem Budas, então, chamados Madhu Sambhava. Okay, so the two Burmese merchants were very happy by the Buddha's prediction and took refuge in the Buddha, Dharma and Sangha. Yeah, so they're the first disciples of the Buddha, actually. Yeah. Before the other ones, yeah. This astrological practice we have in the Dharma Centre is coming from this, no? Yeah. Yes. Yeah. É o nobre acúmulo de bons Yeah. auspícios. Yeah. So his first teaching was about astrology, yeah, like okay, then it became more elaborate. Yeah? São inversos. O nome acúmulo dos Os versos. Final da sadhana Aquele outro. astrológica. Não, mas a gente não faz inverso, a gente faz outro. Anyway, we have this here in the Dharma Centre, no? Então, aí os dois mercadores ficam assim muito felizes e eles então tomam refúgio no Buda, refúgio nas três joias. Né? Então, na verdade, esses foram os primeiros discípulos de Buda, né? Antes dos outros. E esse é um ensinamento sobre astrologia e é o que tem na nossa sadhana de prática astrológica. Né? No final dela tem esse texto. Yes, Curly, do you want to say something? Oh, okay. Curly wants to say we have this sadhana here. Yeah? Nós temos aqui no Centro de Dharma, nós temos essa sadhana. Okay, next, yeah, okay. Okay, so now the Buddha sat meditating under the Bodhi tree, yeah. And he was sat there thinking, I'm not sure if people will understand, yeah, okay. Então, so then he says this famous verse, yeah, he says, yeah, to try and teach what is inexpressible, yeah. Então Buda senta de novo lá, está meditando embaixo da árvore de Bodhi e começa a pensar, olha, não estou muito seguro que as pessoas vão entender tudo isso, né? Porque você não pode ensinar aquilo para o qual não existe maneira de expressar, né? To people whose minds are not trained, yeah. Para as pessoas que têm mentes que não são desenvolvidas, que não são treinadas, desire, yeah. que têm mentes cheias de desejo. So it would be a waste of time for me to try and make them understand, yeah. Então isso vai ser uma perda de tempo para mim, para tentar fazer com que as pessoas entendam isso. So he said, I think I'll keep the Dharma silent in my heart and stay in the forest, yeah. Então eu acho que é melhor eu ficar, deixar o Dharma em silêncio, né, dentro de mim, no meu coração, e ficar quietinho aqui na floresta. Okay, and then comes the famous verse. It says, deep, peaceful, perfectly pure. E aí vem o famoso verso, né, de Buda, profundo, pacífico e deep, free and perfect, profundo, perfeito como perfectly pure. Perfeitamente puro. Luminous. Luminoso. Uncompounded. Sem comparação. Incomparável. Uncompounded. Não produzido. And like nectar is the Dharma I have obtained. E como um néctar, isso é o Dharma que eu atingi, que eu obtive. Even if I were to teach it, mesmo que eu queira ensinar, it could not be known by another.
isso não pode ser entendido por uma outra pessoa. So I will remain silent in the forest. Então eu vou permanecer em silêncio aqui na floresta. Yeah, okay. So anyway, so Brahma, yeah, and Sakya, 2 gods, yeah, they're up in the god realm, yeah. I'm like, we need an intervention. Yes. Eles estão sempre fazendo intervenção. Yeah. O que seria de nós, né? Assim, Yeah. bom. So they zoom down to earth, yeah, and they say, "Please, Buddha," you know, okay. Yeah. Então, Yeah. nesse momento, Please teach the Dharma, yeah. os deuses, Yeah. né, os devas, Brahma e Shakya, eles abrem lá as portas e falam, epa, peraí, a gente vai ter que fazer uma intervenção aqui, né? E eles então vêm, descem Yeah. e chegam para Buda e falam, por favor, Buda, você So tem there's que ensinar isso aí. Brahma and Sakya. Sakya is like Sakya? Sakya is the lord of the gods, yeah. Sakra. Yeah. Okay. Yeah. Então, They say, "Please arise, great Muni, wake up, illuminate the worlds." Yeah. Yeah. Your mind is freed like a full moon delivered from an eclipse. So please illuminate everybody else. Yeah. então ele fala, por favor, grande, né, Buda, grande ser, surja, né, grande ser, ilumine a escuridão, né, do eclipse com a sua luz. What else? Your mind is freed like a full moon delivered from an eclipse. A sua mente é livre como uma lua cheia, né, depois de um eclipse. Okay, but the Buddha didn't say anything. So Brahma said to Sakya, "You've said it wrong. He's not paying it. He's not replying. Let's try again." Aí Brahma fala para Shakya, ai, você não falou direito. Não entendeu. Vamos tentar de novo, outra maneira. Yeah. So this time they have to go like you know, like when we do the bodhisattva vow, you have to like get down like this, no? You have to go, oh, my foot hurts, like this, yeah? So this time they go like this, yeah? And they say, "Please, Buddha," and they make the famous request, you know? He said, you know, there's only, how do you say, in this world, there's some people with only a little dust in their eyes, yeah? If you teach them, their eyes will become eyes of wisdom. Please, Buddha, teach the Dharma, yeah? Okay? And they give their symbols, which is a wheel and a conch, yeah? Okay, their power symbol, you know? And this time the Buddha says, yes, okay, I will do it, yeah? Okay? Yeah? You have to ask three times, actually, yeah? Então, eles se ajoelham, como nós, quando a gente faz a cerimônia do refúgio, que você se ajoelha all the things that we sobre... do is from this, yeah, okay? Então, It's not made up by some Tibetan sat in a Tibetan monastery with nothing to do. It's in remembering the life of the Buddha, actually, you know? Então, tudo aquilo que nós fazemos nas práticas, iniciações e tal, toda essa tradição vem da vida do Buda. Ninguém inventou nada disso, né? Então, o Brahma e o Shakya, eles se ajoelham sobre o seu joelho direito, da mesma maneira que nós fazemos numa cerimônia de refúgio. E eles, então, pedem para o Buda, por favor, Buda, eles pedem 3 vezes. Nesse mundo, tem algumas pessoas, muitos seres, né, que tem apenas um pouco assim de poeira nos olhos, né, que se você ensinar, isso vai embora, vai limpar, vai se dissipar. Então, por favor, transmita, né, ensine aquilo que você realizou, né. E eles oferecem para Buda essa roda, né, que é a roda do Dharma, então, que se torna um símbolo mesmo, né, do budismo. E a concha. Yeah. Isso. E aí esses 2 símbolos. E aí Buda, então, aceita o pedido. Then all the gods are all super happy. Yeah? Woohoo! Buddha's going to teach, yeah? But then they say, "Oh, Buddha, where are you going to teach?" Yeah? So the Buddha says, "Oh, I think I'm going to teach in Varanasi in the deer park of Rishipatana." And then they go, "Are you sure? It's really small and, you know, it's not... Why there, you know? Like, there's much better places where more people could come, yeah? Why do you want to teach the Dharma there?" E aí, então, os deuses ficam todos muito felizes e aí começam a perguntar, bom, mas então onde que você vai começar a ensinar, né, primeiro? Aí o Buda falou, eu vou para Varanasi, no parque lá dos servos, ensinar.
E eles falam, tem certeza, né? Varanasi, um lugar tão assim pequeno, porque tem outros lugares maiores, com mais gente, né? Onde você poderia ensinar para muito mais pessoas, né? Por que você quer ir para Varanasi? And he says, because Varanasi is a very sacred place where many great rishis have lived in the past, yeah, that all the gods like very much, yeah. There, many people go in search of Dharma, yeah. And in the past, previous Buddhas have taught there, so me too, I will go and turn the wheel of the Dharma there, yeah, start teaching there, yeah. Então ele responde, porque Varanasi é um lugar sagrado, onde muitos rishis, né, muitos praticantes no passado tiveram lá e praticaram lá. É um lugar que os deuses gostam e que muitas pessoas vão para Varanasi à procura do Dharma, né? E onde os Budas do passado ensinaram. Então é para lá que eu vou. Okay, so then the Devas, no? They say, oh, Buddha, okay, how wonderful. Who are you going to teach, yeah? Então os devas falam, bom, tá ótimo, né? Mas então para quem que você vai ensinar? So then the Buddha looks out and he says, actually, I'd like to teach my two previous gurus, yeah? Do you remember? Rudraka and Arada Kalama. Do you remember? He went to those two ashrams, yeah? Yeah. But unfortunately, or whatever, fortunately, whatever, Rudraka had just died a week before and Arada Kalama had just died 3 days before, yeah? They both passed away, yeah? Yeah, so it wasn't their karma to become the disciples of the Buddha, yeah? Okay. Então ele disse, olha, eu quero ensinar os meus dois gurus, meus dois mestres, né, anteriores que eu tive lá no início, que era o Rudraka, nos dois ashrams onde ele passou, o Rudraka e the other, what's the name? Arada Kalama. Arada Kalama. E eles falam, bom, mas o Rudraka, ele faleceu há 1 semana, mais ou menos, e o outro há uns 3 dias, né? Então, eles não tiveram o karma, né, para ouvirem o Buda. Yeah. So he said, okay, then I'm going to teach the 5 ascetics who rejected me, you know. Do you remember the 5 yogis? And he gave up fasting and things, and they said, heretic, you know. And they went off to Varanasi. So he said, where are they? And looked with his divine eye, said, oh, they're in Varanasi. Oh, good. That's where I want to teach, yeah. So I'm going to go and meet them they're in the deer park. How fortunate. How convenient. I'll go and teach the Dharma to them there, yeah. So then he sets off walking, yeah. Aí ele falou, bom, então eu vou ensinar os 4 ascetas, né, 5, desculpa, eu escrevi 5 e falei 4. Os 5 ascetas que me acompanharam no passado e que rejeitaram ele, né? Lá quando ele desistiu do ascetismo, aqueles 5 que rejeitaram, foram embora e torceram o nariz. Então ele, com seu olho divino, ele enxerga então onde eles estão. Eles estão lá, né, em Varanasi, no Parque dos Servos, então tá ótimo, né? Muito conveniente. E ele começa a andar em direção a Varanasi. Okay, so then Buddha gets up and he starts to walk to Varanasi, which from Bihar is quite far. I remember with Rinpoche we went by train, no? Yeah? Bus, yeah? It's far. Walking's far, yeah? That's like 10 days minimum walking, yeah? 2 weeks, you know, to get there by foot, yeah? Yeah? E aí ele começa a andar em direção a Varanasi, de onde ele estava, de Bodh Gaya, é um pouco longe, né? Então, for me, I would find that quite far, actually, personally. Para ir a pé, deve levar uns 10 dias ou 2 semanas, né? Talvez uns 200 quilômetros, alguma coisa, 250 quilômetros. Okay, so there's the Buddha walking to Varanasi, and he starts to walk through many different villages, yeah? And each time people are making offerings to him, you see somebody there, yeah? Então ele vai andando e vai passando, né, por um monte de vilarejos diferentes e as pessoas vão então fazendo oferendas para ele, como está ali no painel do lado esquerdo. Okay, so then, yeah. Okay, so on the way, okay, the Buddha, this is the Buddha, yeah. He meets a Ajivaka monk, yeah. Jiva is life, so this is an Indian sect, yeah? Anyway, meets this yogi from the Ajivaka sect, yeah? Okay, and sees Buddha there shining, says, hello, who are you? Who is your guru, yeah? Okay? And the Buddha says, I have no teacher, I am the Buddha, yeah? And he's saying, really? You're an arhat, yeah? And the Buddha says, yes, there's no one in the world equal to me, yeah?
Yeah? And he says, really? I said, okay, where are you going then, you unequaled in the world? Yeah? He said, I'm off to Varanasi, yeah? Yeah? And I'm going to illuminate the world with the Dharma. And the monk said, okay, so be it, and then walked off, yeah? Yeah? Actually, I find this story quite interesting, yeah, because it's not like even the Buddha, not everybody agree with him, not everybody listen to him, you have some difficulties. It's good, because it's not like for us all the time everything is super smooth, So I think, even the Buddha, not everybody accept him, but, anyway, finally, Buddhism spread, to 1 billion people across the world, so interesting, no? Yeah? Uhum, Yeah? yes. E ele encontra, então, no caminho, esse praticante, esse monge chamado Adivaka, que é um yogi, This né? one here, I think it's this one here. Yeah. Ah, esse aí. Now you see, this is a god. He's walking. He's only got one god with him at the moment. Yeah, holding, so he doesn't get sunburnt. This god is walking around holding an umbrella. Então Yeah? tem esse Deva, esse Deus que está indo junto com ele, segurando um guarda-sol, assim, um parasol, para não se queimar. E aí tem esse yogi que ele encontra. E aí o yogi vê, né, que ele brilha, né, o brilho de Buda, e pergunta para ele: quem é você? Quem é o seu guru, né? E ele falou: eu não tenho guru, eu sou o Buda, né? Eu sou iluminado. Eu não tenho guru. Ah, ele fala: é mesmo? Ele fala: eu sou aquele que não tem ninguém igual a mim, né, no mundo. Eu sou iluminado, tal. Aí o yogi fala: é mesmo? Mas e para onde você está indo? Eu estou indo para Varanasi e eu vou ensinar lá e eu vou iluminar o mundo com o Dharma. Aí o yogi fala: tá bom, então, e vira as costas e vai embora. Né? Então é pra gente ver assim que até mesmo o Buda, né, não é óbvio, né? Até mesmo ele encontrou pessoas que para quem ele não fazia sentido e não queriam seguir, né? Então, mesmo o Buda, que o budismo, que tem 1 bilhão de pessoas que seguem no mundo e transformou nisso, tinha muita gente que para aquilo não seguia, que resistia, que tinha resistência, né? Então isso é normal. Pabonka Rinpoche, no? Kyabdi Pabonka Rinpoche, in one of his writings, he says, if you see the guru as a Buddha, you get the blessing of a Buddha. If you see the guru as a bodhisattva, you get the blessing of a bodhisattva. If you see the guru as a demon, you get the blessing of a demon. It's up to you, It does not depend from the side of the guru, Yeah? So it depends on our own minds, what we can receive, no? Our own conception, Então, Kyabdi Pabonka Rinpoche dizia que se você enxerga o guru como um Buda, você então vai receber as bênçãos de um Buda. Se você enxergar o guru como um bodhisattva, você vai receber as bênçãos de um bodhisattva. Se você enxergar o guru como um demônio, você vai receber então as bênçãos do demônio. Então isso não depende do guru, né? Não é pelo lado do guru que isso acontece, é pelo nosso lado, depende da nossa mente, né? Do que tem na nossa mente. Okay. De quanto nós somos abertos, né, para isso. Okay, so the Buddha continues his journey, yeah? So here he's visiting the Nagas, yeah? So he's actually like under the sea, yeah? Because he's a Buddha, no? He doesn't have to, Just in our world, yeah? He's gone to visit the Nagas, yeah? Like Little Mermaid, yeah? Sort of thing, yeah? Yeah? So here's all the Nagas making offering to him, yeah? I don't know if that's the same throne that he had before, yeah? That they kept for him, no? Yeah? So anyway, the Nagas are making many offerings, yeah? E aí o Buda, então, no meio do caminho, ele faz uma visita para os Nagas, né? Porque ele era o Buda, ele ia para qualquer lugar. They've got the snake hair, you see? Nagas, yeah? Então, são Nagas, a gente pode ver ali que eles têm as serpentes, né? Assim, na cabeça. E aí, então, ele está lá no fundo do mar. Foi lá visitar os Nagas. E os Nagas estão ali, ele está sentado nesse trono, que não é o mesmo de antes. E os Nagas estão fazendo oferendas para o Buda. Yeah. Okay, then next he goes to now he's walking, 250 kilometers, or maybe it's not under the sea, but he's on bottom of a river. Nagas also live in rivers. Maybe there's someone in the Ganges or somewhere, But anyway, he goes to many different towns, yeah. And each time they say, they make offerings to him, yeah, like big offerings. You see lots of food, huge food, yeah, and beautiful things. And they say, why don't you stay here and live with us? And each time he says, thank you very much, but I have to go on, yeah, okay.
Então, essa visita com os nagas, provavelmente estava dentro de algum rio lá da Índia, não necessariamente no mar, os nagas vivem também nos rios. E aí, então, ele vai andando, continua a sua jornada para Varanasi, passando em cidades diferentes, onde as pessoas, então, fazem oferendas para ele. Ali a gente pode ver, né, as oferendas de comida, todo mundo está levando coisas para o Buda, em respeito, em homenagem, e pedem para ele, por que você não fica aqui com a gente? Fica aqui e tal, né? E todo mundo quer que ele fique. Ele fala, não, obrigada, eu preciso ir para Varanasi. Like here's another one. You see they prepare a big throne for him, yeah? Please stay with us, yeah? It's a bit like with Rinpoche, everybody was offering, like, everywhere, like, come and live here, we make place for you, you know, the feeling, no? Yeah. Então, onde quer que ele passava, né, as pessoas tinham esse sentimento com ele, né, ficavam tocadas, gostavam e queriam que ele ficasse. Então, faziam esses tronos ali, né, a gente pode ver um belíssimo trono e muitas oferendas, e pedindo, então, para ele ficar. Then it's a bit like Camino de Santiago. I suppose every 20 kilometers need to stop, no, and stay somewhere. So each time, every day, need to stop somewhere, and each time they're making offerings to him, no? Então, é como as pessoas que trilham o caminho de Santiago, né, que a cada 20 quilômetros, de tantos quilômetros, as pessoas têm uma parada, tem que parar, né, descansar e tal. Da mesma maneira, o Buda, então, ia parando, né, nessa peregrinação, aí, ia parando, e as pessoas sempre ali oferecendo coisas para ele. The best they could, no, for him. O melhor que elas podiam, elas ofereciam para ele. This one's very super famous, yeah? Okay. Esse painel é também outro painel que é muito, muito famoso, conhecido. Okay, so remember you read it from like this side to that side, yeah? Okay. So Buddha gets to the side of the Ganges and he says to the ferryman, please take me across. And the ferryman says, have you got any money? He said, no. I've been living in a forest for 6 years. No, I don't have any money. He says, well, you can't go then, okay? Yeah? Então, ele chega lá na beira do Ganges para atravessar o rio, para continuar para Varanasi, e vai para um barqueiro ali, né? Pedir para o cara, você pode me levar para o outro lado, né? Para outra margem do rio. E o cara, e ele pergunta então para o Buda, mas você tem dinheiro para pagar? E ele falou, não, eu não tenho dinheiro nenhum, eu estava na floresta, morei lá 6 anos, eu não tenho nenhum dinheiro. Ele fala, então você não pode ir, não vou te levar. Okay, so the Buddha just goes ding, 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 and walks across the Ganges, on his floating lotus, yeah? Então o Buda, ok, sem problema, então o Buda atravessa o Ganges andando sobre as águas, né, flutuando sobre as águas, em cima do seu bote de lótus, né, vamos dizer assim, boia de lótus. Okay, so anyway, so word of this goes to King Bimbisara, remember, who's a disciple of Siddhartha, who's now a Buddha. So then King Bimbisara, yeah, he decrees that from now on, all yogis and spiritual people can have to go across for free. Yeah, I don't know if this is still true. Is it true? They have to go across? No, but yeah, free. No need to pay if you're a spiritual person. If you're a yogi, free passage across the Ganges. Yeah, I actually heard. I don't know. I saw one documentary that, at least for the Hindu sadhus, also on the Indian trains, they don't need to pay. You know, yeah, they go for free on the Indian trains. Yeah. 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 E paga. Yeah. Em Varanasi. O Buda que tem 5 da manhã e 6 da noite. Mas quem vai assistir vai para o barco, paga para o barqueiro, visita o crematório e volta. Yeah, but maybe. Mas os meditadores lá. Yeah, the yogis, I think maybe free. Yeah, yeah. Yeah. E então, né, depois disso, o rei Bimbisara, que era o rei lá nessa época, que tinha se tornado discípulo, já tinha se tornado discípulo de Siddhartha, de Buda, ele então decreta que a partir daquele dia todos os yogis, os sadhus, né, todos os meditadores poderiam atravessar o Ganges gratuitamente, não iam pagar nada. E então, Lama Caroline está dizendo que na Índia, né, os sadhus, esses praticantes, eles andam gratuitamente de trem, eles não pagam para andar de trem, também não pagam os barcos para atravessar o Ganges. I don't know about boats, but definitely on the Indian trains, sadhus go for free. Os sadhus nos trens indianos, eles andam de graça.
Thanks to King Bimbisara. Yeah? Então isso foi Aqui não precisa ser yogi, mas essa tradição começou com o rei Bimbisara, né, nessa época. The only thing is you don't have any trains, no? The only thing is you don't have any trains there, no? Yeah. Okay, next, yeah? Next, okay, finally the Buddha arrives in Varanasi, okay? Yeah? Então, finalmente, o Buda chega em Varanasi. And now he's going to go to the deer park, yeah? Okay? E aí ele vai lá para o Parque dos Cervos. Yeah. And here we are, finally he arrives in the deer park, yeah? Então ele chega lá no parque. Okay, and guess who's there? The 5 yogis, yeah, who went off in a huff because he abandoned their practice, yeah? Então quem está lá, né, são esses 5 yogis que deram as costas para ele, né, e porque ele tinha abandonado a prática do ascetismo. So they sat there and they didn't get up, which is like be rude in Indian culture, and they just ignore him, yeah, okay? Então eles estão lá sentados e quando o Buda chega, eles não se levantam, e isso na cultura indiana é um sinal assim de desrespeito, né? Então, na verdade, eles ignoraram ele, a presença dele. But as he got near, they couldn't help it. They were overwhelmed by his feeling, you know, the energy, and they start to show respect for him, you know. Mas quando o Buda se aproximou, chegou perto, eles foram tomados, né, impactados pela presença, energia do Buda. Então eles começaram a mostrar respeito, né, a ele. And then, yeah, poof, they turn into monks. Their dreadlocks drop off, and they magically appear with the robes of like Buddhist monks. Yeah, yeah. And then the Buddha teaches what we call the first teaching, yeah, the 4 noble truths. Yeah. Então aqui nesse painel, puff, né, magicamente assim, né? Okay, joking, but they became the first disciples of the Buddha. Yeah? Então eles se tornaram, na verdade, né, pouco a pouco ali, né, eles acabaram se tornando os primeiros discípulos ordenados de Buda. These 5, yeah, actually, yeah. In another life, there were a tigress and 4 baby tigers, and they were in a forest in Nepal, in a place called Namo Buddha. And mother was starving, yeah, and couldn't feed the baby tigers. So then the Bodhisattva, he jumped off a cliff and killed himself so that the tigers could eat him, yeah, okay? So these are the reincarnation of these tigers that ate him, actually, yeah? So they say any reincarnation with bodhisattvas is positive, but please don't eat a bodhisattva because we need as many of them around as possible, yeah? Yeah? Mm-hmm. But any karmic interaction with bodhisattva is positive, yeah? Okay? Yes. I mean, you might think it wasn't very positive at the time with them eating him, but finally they become the first disciples of the Buddha, yeah? He actually dedicated, right? Yeah. Yeah. For them to become his first disciple Yeah. when he became a Buddha. Exactly, yeah? Before he jumped off the cliff, he said in the future, yeah? But he jumped. I heard Yeah. that he cut himself. No. He jumped off a cliff, yeah? Maybe, I don't know anyway. He killed himself, yeah? Yeah. So they could eat him, yeah? Yeah, but I understood that Huh? the mother tiger, she didn't have even the strength to eat him because he lay down next to her, but she didn't have any strength. So he cuts himself. Oh, okay. So the blood, Yeah. she starts leaking the blood. Yeah. And then gets more strength. Recovers a little bit her strength. Yeah. She recovers a little bit her strength, Yeah. and then she can start eating him. I don't know if he was still alive or not. Anyway, that doesn't sound very pleasant, but anyway, that's what he did, yeah? Yeah. And Yeah. the other thing Don't try that at home, yeah? What I also heard is that when he decides to go to Varanasi, he says, I have a karmic meeting, Yeah, yeah. karmic encounter. Yeah, yeah. Meaning regarding that Yeah, episode yeah, you yeah, just yeah. told us, like many times, like with Rinpoche, of course he's a great being, okay? And he had touched many people in the world, okay? Mostly very positive. Some people not, but you never know what will be in the future, no? Yeah? Yeah? Who knows, eh? It's like these stories are very special, with these holy beings, what happens, no? Mm-hmm. Anyway, they say, by the way, yeah, normal people who haven't realized emptiness don't bother trying this kind of stuff, yeah? Don't think about it. Yeah? No?
Yeah, we have to keep our body healthy, do what we can for the others, nothing like that. Yeah, this is for like advanced level, not us. Yeah, okay. Então nesse painel já mostra que os 5 então se tornaram seus discípulos, primeiros discípulos, né, ordenados. Então você pode ver que no painel anterior eles estavam com aqueles dreads, aquele cabelo comprido de yogi, e aqui eles já estão sem o cabelo, com as vestes de monge, e se tornam então os discípulos de Buda. E ele dá então o seu primeiro ensinamento histórico, né, as 4 nobres verdades. Na verdade, esses 5 discípulos, esses 5 yogis, numa vida anterior de Buda, enquanto ele era um bodhisattva, ele era um príncipe, ele estava passando na floresta e tinha essa tigresa com seus 4 filhotes, e eles iam morrer de fome, porque a tigresa estava muito, muito fraca, né? Não tinha como caçar, dar comida para os filhotes, muito, muito elevado. Eles têm várias versões, né? Mas uma das versões é que ou ele se joga, se mata para se oferecer como alimento para a tigresa. Em outra versão, né, ele na verdade chega bem perto, ela estava tão fraca que ela não conseguia, não tinha força nem de ir lá e devorá-lo, né? Então ele corta, né, o braço, o punho, sei lá, para sair o sangue, para então ela ir lambendo o sangue dele e se fortalecendo, então comê-lo, né, para dar depois de comer para os seus 4 filhotes. E ele então dedica, né, que quando eu atinge a iluminação, que esses 5, né, tigres se tornem os meus primeiros discípulos. E é isso que acontece. Então, quando ele vai para Varanasi, né, também tem uma história que ele fala que eu estou indo porque eu tenho um encontro kármico em Varanasi. Então, ele tinha esse karma, né, de encontrar, né, esses 5 yogis e eles se tornarem os seus 5 primeiros discípulos, que na outra vida eles eram essa tigresa e esses tigrezinhos. Então, qualquer interação que a gente tenha com o Bodhisattva, né, uma interação kármica com o Bodhisattva nesse sentido, uma interação positiva, né, no futuro, né, gera um resultado. Porque, no fim, né, isso, a gente nunca sabe, né, com quem a gente está encontrando, quem a gente conhece, quem essa pessoa vai ser no futuro. Mas não devemos tentar fazer nenhuma ação desse tipo, porque isso que ele fez nessa vida anterior é uma ação para um bodhisattva, para alguém um nível muito avançado, né, que nós, de nossa parte, devemos tentar manter o nosso corpo sempre saudável para seguir o caminho, né, do Dharma e nunca tentar fazer uma coisa dessas. You see here there's monkeys in the tree, yeah? You see macacos, yeah? They have lots of beautiful details on these panels, yeah? Okay. Então sempre tem uns detalhes interessantes, bonitos, né, nos painéis. Tem os macacos nas árvores, bastante detalhe. Okay, this is where the 5 disciples, yeah, they're bathing the Buddha, okay, with very clear. I think this is where, you know, Rabne, okay. I think this is where the ritual of Rabne, may the Buddha remain firm, yeah. In the Rabne ritual, which we did here many times, and also Cruzilius many times, and Campos. Did we do in Buzios? No, not yet, but we will, yeah. Okay. This ritual, you imagine there's Buddha is like in a pool, like beautiful clear pool, exactly like this, and you pour all kinds of beautiful offerings like clear water and medicines on the Buddha, yeah? So, and this is, you know, when we're doing that long Rabne ritual, big parties like this, you know? Então, nesse painel, esses 5 discípulos estão banhando o Buda, né? E essa é uma tradição, né, que talvez daí que venha no Rabne, no Rabne Chemu, que tantas vezes durante, né, esses pujas tem essa coisa do banho, né, do Buda, né, de jogar água e então fazer essa como uma piscina, né, um pote de oferenda de água com muitas. It's like a crystal clear bathing pool, okay? Yeah. Como uma piscina de cristalina, né? Yeah. De água cristalina.
com oferendas, com flores e perfumes, In etc. the Indian tradition, you know, this of pouring the Ganges water on somebody is very sacred, okay? Yeah, that's what they're doing, yeah, okay? Remember that Varanasi next to the Ganges, yeah, okay? Então, na tradição indiana, você se banhar com a água do Ganges, né, uma coisa sagrada, né? Tem essa tradição. E a Varanasi está na beira do Ganges, então eles estão fazendo exatamente isso. Banhando o Buda com a água do Ganges. Okay, so then Buddha gives what we now call the first teaching, the Four Noble Truths, yeah? Okay? E então aqui nesse painel é quando o Buda então dá o seu ensinamento das 4 nobres verdades, esse primeiro ensinamento público dele. So, he said, there is suffering, yeah? Suffering exists, yeah? Então ele fala, né, o sofrimento existe. There's a cause of suffering. Existe a causa do sofrimento. It's possible to completely stop suffering. É possível acabar, né, totalmente com o sofrimento. And there's a path to liberation, yeah? E existe então um caminho para a liberação. Yeah, and this is the first teaching of the Buddha, the famous four noble truth teaching, yeah? E esse é o famoso ensinamento das 4 nobres verdades, né, o primeiro ensinamento mesmo de Buda. So, Lama Gangchen used to say in there, you know, our Nelso teachings, Nel and So. So, Nelso, in Tibetan means relax. Well, Nel actually means very tired, you know, sick, weak. And So means regeneration, yeah? So it's to recover, regenerate everything that's gone wrong, basically. Yeah? In 2 parts, yeah? Nel and So, yeah? Então, é como o nosso ngalso, né, essas 2 palavras. Ngal quer dizer o cansaço, a doença, né, o cansaço, a doença, o sofrimento, e o So, que quer dizer regenerar, né, se restabelecer, se regenerar de tudo so isso. So means regenerate. Então, regenerar. Yeah, okay. So, Lama Gangchen used to say that the first 2 points, no, there is suffering and there is a cause of suffering, is the Nel part, yeah? This is the negative dependently arising cause and condition that we don't want, yeah? Okay? Yeah? Yeah? Então, a palavra ngal se refere às 2 primeiras nobres verdades, a verdade que o sofrimento existe e da causa do sofrimento. Então, ngal simboliza esse surgimento dependente, né, negativo das coisas. Anyway, whether we like or not, it exists. We have to accept, yeah? Okay? Então, gostando ou não, isso existe, a gente tem que aceitar que existe dessa maneira. But then part 2, the So part, the regeneration part, is possible to completely stop suffering. That means it's possible to be completely happy and peaceful, and there's a way to do it, yeah? Okay? That bit we like more, no? Então, o So, que significa regenerar, né, significa então que é possível acabar com esse sofrimento, né, com o negativo, e existe um caminho que leva a essa felicidade e paz, né? Existe um caminho para isso e é disso que a gente gosta. Anyway, so then from this, yeah, hearing this, these 5 disciples, they became arhats, their minds became free of suffering, yeah? So actually you can see here there's like these are the humans, then there's the devas, there's all kinds of different people listening to the teaching, yeah? Gods, devas, asuras, kinnaras, mahoras, mananaras, and humans, yeah? Yeah? Like we're not alone, yeah? Então, depois de ouvir esses ensinamentos, os 5 discípulos se tornam arhats, né? Although there seem to be 6 disciples, not 5 actually. There's an extra one. Tem 6, enfim. Anyway. Mas esses discípulos se tornam arhats nesse instante após ouvir o ensinamento, ou seja, eles se liberam do sofrimento. Isso. E nesse painel a gente pode ver que não tinham só seres humanos ouvindo esse ensinamento, né? Nós nunca estamos sozinhos. Então, ali você pode ver que tem os deuses, enfim, que tem os devas, tem outros seres representados ali que também estavam ouvindo esse ensinamento. Okay, then it says, may everything be auspicious, yeah? And it says the Lalitavistara, the divine play, sutra, yeah? You should listen to it. Okay, we've been trying to listen to it, yeah? And teach it to the Sangha, yeah? We'll inspire people to practice the Dharma, yeah? Okay?
Então, no final, diz, então, que tudo seja auspicioso, que o Lalitavistara, né, a peça divina, que ela fala assim, ouça, ensine, né, e inspire, então, as pessoas, né, ouça o Lalitavistara, ensine e inspire as pessoas a praticar o Dharma. Okay, so it says it is the light of wisdom, yeah? Isso é a luz da iluminação. And if you talk about this, read it, repeat it, you'll have beautiful voice, you know, your speech will become the sound of Dharma, yeah? Então, se você repetir esse sutra, se você falar dele, você vai ter uma voz muito bela e a sua fala... agora eu estou esquecendo. Vai ser sagrada, né? Vai ser uma fala de Dharma, fala sagrada. It says if you listen to this and think about it, you will be able to practice the Bodhisattva path, yeah? Se você ouvir e praticar, você vai seguir o caminho do Bodhisattva. Isso. Yeah, and it says basically, if you understand this, all your problems will become less and then will disappear. Yeah, so there's many kinds of problems. Yeah, so whatever, if we understand the message, as Rinpoche said, big problem will become small problem and then will disappear. Yeah, okay. Então, se você compreender esse sutra, se compreender essa mensagem, todos os seus grandes problemas se transformar em pequenos problemas e vão desaparecer. Que é como a mesma mensagem, né, que o Lama Gangchen Rinpoche nos dizia. And it says, in the Kali Yuga, if you meditate on this, it's the best thing you can do. Então, diz também que na era de Kali Yuga, se você meditar nisso, é a melhor coisa que você pode fazer. Okay, so anyway, so it says, this is the king of sutras taught by all the Buddhas. Yeah? If you live following this sutra, you will become like an imperishable ocean, yeah? Então, esse é o rei dos sutras, ensinado por todos os Budas. E se você ouvir, the final, if you listen, você vai se tomar como um oceano, um oceano que não vai acabar, que não vai perecer. Okay, so then it says, after this, the Buddha continued to teach for the rest of his life. So actually, after this, he continued to wander around North India for 45 years, yeah, teaching the Dharma. And then actually, his teachings were 3 cycles, yeah, 4 Noble Truths. Then the second cycle was called Perfection of Wisdom, very famous, yeah, explaining the actual nature of reality, yeah. And then the third cycle of teachings is called the Wheel of Good Explanation, yeah, which is kind of explaining like how it's about, we call a mind-only view of reality, how things are, how do you say, subjective. It's about subjectivity, okay? Yeah, yeah. So anyway, so he explained 3 different ways the nature of reality, yeah? This easy way, 4 Noble Truths, the Perfection of Wisdom, yeah, like Heart Sutra and many other profound versions, and then the Wheel of Good Explanation. And then also he teaches the Tantras, you know, like Guhya Samaja, Kala Chakra, he teaches the complete path to enlightenment for 45 years until he had finally established the Sangha, yeah, and left the Dharma for future generations. And so then after the next time when Mara said, I think it's time for you to go, he said, okay. That time he did, yeah. But after he'd put the Wheel of Dharma into practice, yeah. But did Mara really ask him again? Yes. Oh. Yeah, he's always asking him, no? Like, can you go? Sigh. Because he's jealous, no? He wants his kingdom back, yeah? But the Buddha said, okay, I'll go when I've established the Dharma, when I've opened the door to freedom to people, yeah? So now we're in samsara, yeah, with Mara, but we have the choice to get out if we like, yeah? Rinpoche used to say the door of the cage is open, which we need to understand that we got the key, yeah? Yeah? So we're only staying in here because we want to, you know? Not because we have to, yeah? Então, dessa maneira, o Buda permaneceu foi indo de lugar em lugar, né, espalhando o Dharma. Viveu até os 84 anos. E ele deu seus ensinamentos em 3 ciclos. Então, o primeiro ciclo é o ciclo das
girou a roda do Dharma, né, 3 vezes, esse ciclo das 4 nobres verdades. Depois, o ciclo da perfeição da sabedoria, que vai falar, então, da natureza, né, da verdadeira natureza da realidade, da verdade. E depois, o terceiro ciclo, que é a explicação de como a realidade é subjetiva, né, sobre isso, sobre como todo enfim, a realidade é subjetiva. Então, são 3 maneiras diferentes, né, de falar sobre o que é a verdade, né, a realidade. Depois, então, ele deu todos os ensinamentos do Tantra, ensinou Kalachakra, e assim foi, né, 84 anos, estabeleceu essa Sangha, né, que continuou perpetuando o Dharma para as gerações futuras. E aí chegou uma hora, então, que Mara de novo falou, então está na hora de você ir embora, né? E ele falou, tá bom, então agora foi, agora eu já fiz o que eu tinha que fazer, né? E aí ele se foi, entrou em Paranirvana. Okay, so nós estamos no Samsara, né? Com Mara, né? A gente está aqui ainda com Mara, mas a gente tem a chave, né? O Lama Gangchen falava que nós vivemos dentro de uma gaiola, de uma jaula, de uma cela, né? Uma cela, mas essa cela, a gente tem a chave dela, né? Nós estamos dentro ainda da cela porque nós queremos, né? Porque a gente já tem os meios para sair. Okay, so thank you for being in the Lalitavistara marathon together, yeah? Like we spent, many times we spend the weekend doing box set, no? So this is our Lalitavistara marathon, so I hope you enjoy and hope take something home positive. Also, I'd like to give you all of you one presente. Oh, lovely presente. Rinpoche pictures. See, so if you come to the Gompa, you get presente. If you don't come, if you watch on streaming, no presente. No presente. Então, obrigada a todos que vieram, acompanharam a nossa maratona do Lalitavistara. E agora, então, a Lama Caroline vai dar de presente essas lindas fotos aí de Lama Gangchen. Então, aqueles que vêm ao Gompa ganham presente. Aqueles que ficam só no streaming não ganham presente. This one is in Germany, in Berlin. There was it's like a shop that Rinpoche used to like this shop very much, full of like Buddhas, and he was always going there. You know, we have many big Buddha statues, yeah, in Albaniano. So he always used to go in there, and all the money he used to get, he used to spend it all in there, yeah. Okay, so it's like looking at Christmas, yeah, buying lots of Buddhas, yes. And there's this. Sorry. Então, essa foto é na Alemanha, nessa loja que tinha muitos Budas, e o Lama Gangchen adorava ir lá. Gangchen Borobudur. You get what you get. What todo you o dinheiro get, dele comprando, estátuas de Budas, né? Muitas estão lá em Albaniano. Ele adorava ir lá. This says Outra em Borobudur. Gyaka Kedu. That means in Sanskrit. Yeah, Rinpoche liked a lot to show the Indian origins of Buddhism. No. So that says in Sanskrit, it's probably like a Perfection of Wisdom Sutra or something, yeah? Isso que ele está segurando em sânscrito quer dizer o Sutra da Perfeição da Sabedoria, ou alguma coisa assim. Ele adorava mostrar mesmo as origens mesmo do budismo, né? There's various beautiful pictures, so please, if you like one, you're welcome, please. And we'll sing Buddha Shakyamuni mantra. Rinpoche give a lot of emphasis to this, and please, who likes a presente, you're welcome, okay? Então, a gente vai fazer o mantra de Buddha Shakyamuni, e quem quiser o presente, venha receber o presente. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. 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 Om Muni Muni Mahamuni
Shakyamuni soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni so. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni. It's nice that. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni so. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni so. Okay, so if there's any friends listening on the streaming and now you feel jealous, well, you'll just have to come you have to come to one of our events, like next weekend. We're doing about the 5 great mothers, no? Okay. So if you come in person, you can have a beautiful present sheet, yeah? Many beautiful pictures for Rinpoche. Also, we have more, but only in person, okay? Not by postal service. Here, Maya, here. Então, esses presentes vai ser recebido só presencial que ganha. Ninguém vai mandar pelo correio presente, não. Tem que vir aqui. Okay, so anyway, Nimodele sendele nime koyandele shin nin sentatu dele pe kunjo sungi jingilo kunjo sungi nudruso kunjo sungi hitashisho. De sol a sol, a noite a meio-dia, posso-nos três joias, ajudar-nos suas bênçãos. Posso-nos três joias, ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Posso-nos três joias, espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossos. Okay, thank you so much. Yeah, so that's so beautiful. Yeah, Buddha's life. Yeah, yeah. Actually, we should do sometimes, because it's many times they did Lalitavistara, and each time so beautiful. Really, it's so touching, so nice, so meaningful. Yeah. So anyway, thank you very much. Tomorrow, in the 5 o'clock, we have Guru Puja. Please come. Yeah, let's do Guru Puja together. And then at 7 we have the foundation meeting, yeah? So we're kind of doing a little bit relaunch of the foundation with many beautiful new ideas how to, to continue to help people as Rinpoche, as Lama Gangchen wished, okay, yeah? Yeah, Lama Gangchen also, of course, Lama Michelle and myself, and all of us together, we want to do something for the others, no? So we're doing a little bit relaunch, okay? Like new energy, okay, yeah? So we'll do that tomorrow, and then I don't know what we're doing in the week, for sure something. And next week, and we're doing Making Peace of the Environment, plus a Guru Puja in honor of Kebje Trijang Choktrul Rinpoche's birthday, okay? So anyway, so please come, yeah? Okay, let's do things together, yeah? Okay, we have a nice opportunity to spend time together, yeah? So anyway, now maybe it's enough, otherwise... Yeah? So see you all later. Oh, hello, hi Mary. Hi Anna. See you all later. Yeah, thank you very então, much. É isso. Lalitavistara é muito inspirador. Okay. Toda vez que ela lê, que ela ensina, ela já fez isso tantas vezes e sempre é um sentimento assim muito especial mesmo, que a gente deve estudar esse sutra outras vezes, né? Sempre voltar para ele. Então, amanhã nós temos um Guru Puja às 17 horas. Às 19 horas, então, tem uma atividade com a Fundação Lama Gangchen para a Cultura de Paz, que vai ser o relançamento da Fundação, onde a gente vai conversar sobre ideias, né, para a Fundação, para os seus projetos. Terça-feira à noite, às 19, a gente tem uma introdução ao sistema Ngauso,
E no feriado, durante 4 dias, a gente vai fazer uma imersão na cura do meio ambiente, na autocura do meio ambiente, através do estudo profundo dos 5 elementos. Então, Lama Caroline convida todos para estarem. Muito obrigada e até amanhã. Okay, so anyway, so this 2 months while I'm in here in Brazil, let's, for example, Renata Zinconi, she make this layout, you know, for this book, yeah, already in English and Spanish, yeah? So if we can prepare the Portuguese text, you can just drop it in and we can prepare this, yeah? So I'm going to speak with Fernanda. Me and Fernanda, we have a project. So we try and do this because we need this in Portuguese, yeah? Because I appreciate not every. Then Fernanda can be free and you can read it yourself, yeah. Without you don't need to translate, yeah, yeah. If you have it in the book in Portuguese, better, no? Yeah. So anyway, we have this time. We have many different like nice things to do. We want to develop, yeah. Okay, behind the scene kind of thing, yeah. So those of you who have time, please come. Let's work together and develop some more stuff here for the Nelson in Brazil. Why? Because we need to help the environment, need to help people, we need to feel better. So let's do it together, yeah? Yeah? This is our social work. So those of you who have time, please come and do something together. Much as I can, I'll be coming to the Dharma Centre, okay? Yeah? These 2 months, yeah? Not every single day, but generally I'll be around so we can do many things, okay? Also, those who want to talk to me, we can make an appointment. I will meet people here in the Dharma Centre. So anyway, so see you all soon. Yeah, okay. See you these days. Yeah, okay. Thank you all very much. Yeah, okay. Ciao. Thank you, Obrigada. Thank you.